A Coreia do Sul. Em 1953 era um dos países mais pobres do mundo, devastada por 3 anos de guerra civil, com cidades arrasadas, a economia em colapso e uma população à beira da fome. Poucos acreditavam que aquele território dividido e dependente da ajuda internacional pudesse alguma vez tornar-se uma potência económica global. E, no entanto, foi exatamente isso que aconteceu. Ao longo de apenas uma geração, a Coreia do Sul protagonizou uma das mais impressionantes transformações económicas do século XX. Passou de uma economia agrária e rudimentar para um centro industrial avançado, com marcas como a Samsung, Hyundai ou a LG a tornarem-se referências mundiais. A este processo chamou-se o Milagre do Rio Han. Mas, como todos os milagres, estes também têm os seus segredos, as suas contradições e as suas fragilidades. E é mesmo isso que vamos falar hoje. A primeira peça deste milagre começou a ser montada logo após a guerra. A Coreia do Sul sobreviveu graças a um maciço apoio financeiro e militar dos Estados Unidos, que viram no país um bastião contra a expansão do comunismo asiático. Entre 1953 e meados dos anos 60, mais de 60% do orçamento nacional era coberto por ajuda americana. Mas essa dependência não podia durar para sempre. O desafio era transformar essa ajuda em crescimento interno. E foi isso que aconteceu. A liderança sul-coreana começou a trabalhar. Nos anos 60, sob o regime autoritário de Park Chung-hee, a Coreia do Sul adotou um modelo de industrialização planeada, orientada para as exportações. Inspirado no exemplo do Japão, que nós também já falamos aqui no vídeo que está a aparecer agora no ecrã, a estagnação do Japão. Fica a recomendação para verem posteriormente. Mas continuando, o governo sul-coreano, inspirado nas estratégias do governo japonês, escolheu setores estratégicos, como sejam o aço, a construção naval e a eletrónica. Canalizou os recursos públicos para desenvolver campeões nacionais. E assim nasceram os chamados chaebols, gigantes industriais familiares que dominam até hoje a economia sul-coreana. A Samsung, por exemplo, começou como uma pequena empresa comercial nos anos 30, mas foi com o apoio do Estado que se tornou num conglomerado da eletrónica, construção, seguros, biotecnologia e muito mais. O mesmo aconteceu com a Hyundai, que se expandiu da construção para a indústria automóvel, engenharia e energia. Estes grupos transformaram-se no braço armado da economia sul-coreana. O Estado, beneficiando de crédito fácil, financiou estas empresas para crescerem. A proteção do mercado e a influência política começou a subir. Durante décadas, este modelo funcionou. A economia crescia a taxas superiores a 8% ao ano. A pobreza diminuía rapidamente e a Coreia do Sul começava a exportar produtos de alto valor acrescentado. A educação foi outro pilar fundamental. O país investiu massivamente no ensino secundário e universitário, criou uma força de trabalho altamente qualificada e disciplinada. Os sul-coreanos tornaram-se sinónimo de competência técnica e ambição. Mas, como sempre, com o sucesso também vem o preço. A concentração de poder nos chaebols, nos conglomerados industriais, gerou uma economia extremamente centralizada, onde poucas famílias controlavam vastos setores. A corrupção entre Estado e as grandes empresas tornou-se sistémica. E à medida que o país se abria ao mundo, nos anos 90, as fragilidades começavam a emergir. O colapso chegou em 1997, com a crise financeira asiática. A bolha do crédito estourou. Várias empresas endividaram-se em dólares e o sistema financeiro mundial entrou em colapso. A Coreia do Sul foi forçada a pedir ajuda ao Fundo Monetário Internacional e o FMI exigiu duras reformas. Reestruturações, falências, liberalização dos mercados e a redução do poder dos chaebols. O choque foi profundo, mas também marcou uma viragem. Nos anos 2000, a economia recuperou com um novo fôlego. A Coreia do Sul reinventou-se como potência tecnológica. Tornou-se líder em semicondutores, telecomunicações, baterias e automóveis. Ao mesmo tempo, a cultura popular expandiu-se globalmente.
Os K-pop, o cinema, os dramas televisivos tornaram-se as exportações culturais de sucesso. No entanto, o modelo sul-coreano começa hoje a mostrar sinais de saturação. A dependência dos chaebols, dos centros industriais, mantém-se. A desigualdade voltou a crescer e o mercado de trabalho tornou-se precário, especialmente para os jovens. A taxa de natalidade é a mais baixa do mundo. Apenas 0,72 filhos por mulher. E o envelhecimento da população coloca pressão sobre o sistema de pensões. E o mercado imobiliário contém os mesmos problemas que praticamente todo o mundo. Além disso, as novas gerações enfrentam jornadas de trabalho muito extenuantes, competitividade extrema no sistema educativo e um custo de vida cada vez mais elevado tem complicado a vida dos cidadãos. Há ainda outro desafio: a geopolítica. A Coreia do Sul encontra-se no meio de duas potências rivais, a China e os Estados Unidos. E sendo um país dependente de ambas as exportações, a segurança e tecnologia, a guerra comercial, a instabilidade em Taiwan e a reorganização das cadeias de valor colocam um risco num modelo baseado nas exportações e integração global. A verdade é que o milagre do rio Han foi uma construção humana, fruto de uma estratégia agressiva, de uma sociedade disciplinada e de uma aliança estratégica com o Ocidente. Mas o tempo dos milagres parece ter acabado. A Coreia do Sul enfrenta graves problemas. E agora, um teste diferente. Reinventar o seu modelo sem perder a coesão social ou diversificar a sua economia sem destruir o tecido industrial. Tem também de encontrar um novo equilíbrio entre a eficiência económica e o bem-estar coletivo. O futuro dirá se o país conseguirá ou não manter o ritmo num mundo em transição acelerada, ou se viverá prisioneiro do sucesso passado, incapaz de se ajustar ao próprio sistema. O milagre já aconteceu, mas a pergunta que fica é: como é que será que ele termina? Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários a vossa opinião. Espero que tenhas gostado. Não te esqueças de deixar o teu gosto e a inscrição para não perderes mais vídeos, pois aqui desvendamos os complexos laços que ligam a economia e o tecido social, abordando temas relevantes que afetam comunidades locais e a economia global. Junta-te a nós enquanto exploramos os laços que unem a economia e a sociedade. Muito obrigado e até ao próximo!